Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 1º de outubro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de língua portuguesa, onde a gente ia trabalhar um poema, né? Achei um relógio. E matemática, a gente ia trabalhar com medida de tempo, com os calendários, tá? E no interdisciplinar, a gente ia começar um assunto sobre o solo, né? Cultivando o solo. Bom, vamos começar então pela atividade de língua portuguesa. Achei um relógio. Vamos lá? No nosso livro didático, página 146. Então, vou ler o poeminha, ó. Achei um relógio. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com uma bela corrente. Que belo, agora sou gente. E pondo ao ouvido, a joia escutava fazer tic-tac e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão, não é que ele diz-me Janjão é ladrão? E logo na rua se põe a correr quem era seu dono tentando saber. Ao cabo descobre que fora um criado, que o tinha perdido havia um bocado. Entrega-lhe logo, e ele ao patrão, o leva e agradece ao bom do Janjão, por tê-lo livrado de um susto e de um pito. Não acham, meninos, esse ato bonito? Então, poeminha do menino que achou um relógio, ficou todo feliz, ficou gritando, achei um relógio, né? E aí, um criado, né? Era ele que tinha perdido o relógio e ele conseguiu ali pegar de volta com o menino e devolveu para o patrão, tá? Então, aqui, ó. Qual é a história do poema Achei um Relógio? Que a gente acabou de falar, né? O menino achou um relógio, ele gritou e descobriu quem era o dono, né? Um rapaz lá, um criado tinha perdido esse relógio e aí ele viu o menino e pegou o relógio de volta e conseguiu devolver para o patrão. Na sua opinião, por que Janjão pensa agora sou gente ao achar o relógio? Ah, porque parece que relógio é coisa de adulto, né? Então, agora eu tenho um relógio, então agora eu sou gente. Porque em seguida ele pensa que é um ladrão, porque se ele achou aquilo ali e ele não devolvesse, né? Sabendo de quem que era, né? Seria um ato errado. Quando a gente encontra uma coisa valiosa na rua, se você encontrar uma carteira, um relógio, o certo é a gente procurar o dono, né? Esse negócio de achado não é roubado não é legal, não. Você achou bonito o ato de Janjão, né? De devolver o relógio? Claro que sim, ele poderia ter escondido o relógio e ficado quietinho, né? Mas não, ele foi lá e devolveu, tá? Então, esse texto é um poema narrativo, tá? Um poema que narra uma história. Assim como nos contos, o poema narrativo apresenta o narrador e personagens. O poema narrativo é constituído das seguintes partes: situação inicial, né, aquilo que vinha acontecendo inicialmente, um conflito, uma coisa que muda o que estava acontecendo, e o desfecho, que é a solução do conflito. Então, aqui a gente tinha que numerar os fatos de acordo com a história, tá? O primeiro fato, Janjão encontra o relógio e fica muito contente. O segundo fato, de repente, Janjão se dá conta de que não podia se apossar da joia sem antes tentar saber quem era seu dono. 3. Janjão procura o dono do relógio para devolvê-lo. E 4. Janjão encontra o criado que tinha perdido o relógio e entrega-lhe a joia. O criado feliz leva o relógio ao patrão. 3. Em que verso começa o conflito? A gente percebe esse conflito no verso 13, né? Onde ele fala, porém, de repente, ele estava todo feliz, mas aí ele muda. Porém, de repente, medita Janjão. Não é que ele diz-me, Janjão é ladrão? Então, aqui, ó, é onde começa o conflito, tá? Mas será que eu não estou roubando isso daqui? Na sua opinião, essa história se passa nos tempos atuais? Por quê? Não, né? Parece um tempo mais antigo. Um pelo relógio, né? E outra pela palavra criado, né? Atualmente a gente não utiliza esse tipo de palavra. Era uma palavra mais ligada a um trabalho mais, como que eu posso dizer, com menos direitos, né? Criado, pessoa que é criada na casa do patrão para trabalhar para ele. Então, é uma palavra meio preconceituosa que faz aí alusão a um tempo mais antigo, tá bom?
Releia o trecho. Achei o relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Circule a fala da personagem. Achei o relógio, né? Então aqui. Sublinhe a fala do narrador. As outras 3 linhas são a fala do narrador. Que sinal de pontuação foi usado para marcar a fala da personagem? As aspas, tá? O que são as aspas, pessoal? É esse sinal aqui, ó, que tem os 2 tracinhos, né? 2 tracinhos, ó. Abre aspas, fecha aspas, tá? O poema narrativo apresenta versos e estrofes. Geralmente, os versos têm o mesmo tamanho, as estrofes têm o mesmo número de versos e as rimas são bem marcadas para facilitar a leitura e a compreensão da história. Quantas estrofes tem o poema? Se a gente voltar lá no poema, a gente vai contar cada pedacinho. Ó. Vamos contar então aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 estrofes. 8 estrofes, ó. Quantos versos tem cada estrofe? Cada estrofe do texto apresenta 4 versos. O verso é cada linha, tá? Pinte as rimas do poema. Em que versos da estrofe as rimas aparecem? Segundo e quarto versos, tá? Então, a gente sempre vê aí uma rima mais intercalada, ó. Como assim intercalada, né? Pula uma linha, tá vendo? Ó, gritava Janjão com o relógio na mão, aqui a rima, ó. Corrente, gente, escutava e alegrava. Então, é o segundo e o quarto verso que rima. Isso se chama rima intercalada, tá? Ela não fica logo na frase de baixo, ó. Criado, bocado, patrão, janjão, pito, bonito. São essas as rimas, tá? Dos versos. Fica sempre no segundo e no quarto verso. O narrador termina a história perguntando: não acham, meninos, esse ato bonito? Quem poderiam ser esses meninos, né? Esses meninos são os ouvintes da história. Então, se ele estivesse declamando esse poema aí e tivessem ouvintes, seriam esses os meninos, né? Os ouvintes ou os leitores da história, tá? Então, aqui pergunta se você já perdeu uma coisa que você achava especial, tá? E você conhece alguém que conseguiu recuperar um objeto de valor graças à honestidade de outra pessoa? Então, é mais para refletir, tá? Sobre a honestidade, tá bom? Bem, vamos para a atividade de matemática, então, medida de tempo aqui na página 89. A de português, né, era só até a página 149, né? Aqui. Então, vamos para de matemática, ó. A gente tem aqui 3 calendários, tá? De 2009, ó. 2019. E esses calendários se referem a vendas de sorvete, tá? E aos dias em que a sorveteria ficou fechada aí, essa sorveteria Polo Norte. Só uma observação, esse calendário de novembro, ele tá zoado, tá, gente? Por quê? A hora que eu fui ver as respostas aqui das perguntinhas, a gente percebe que tem 3 dias 31 e ele pula do dia 13 para o dia 17. Então, esse calendário está zoado, tá? Mas vamos fazer a atividade com ele zoado mesmo. Isso é um erro de impressão do próprio material, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que relacionar a legenda com os calendários para poder responder as perguntas, tá? Então, a primeira pergunta: em qual dia da semana a sorveteria permanece fechada? A gente vê que a sorveteria ela fica fechada nesses quadradinhos cinzas, tá? Quais são os cinzas? Cai sempre de segunda-feira, tá? Então, o dia da semana que a sorveteria não abre, que ela fica fechada, é segunda-feira. Em que dias do mês de outubro ocorreram as maiores vendas? Então, aqui no mês de outubro, se a gente for relacionar com a legenda, ó, a legenda, as maiores vendas são os quadradinhos vermelhos, tá? O que são esses quadradinhos mais avermelhadinhos? Eles aparecem aqui em outubro, no calendário de outubro, no domingo, tá? Dia 6, dia 13, dia 20 e dia 27. Então, em que dias do mês de outubro? Dias 6, 13, 20 e 27, tá? São esses dias vermelhinhos aqui no domingo, que as pessoas tomam mais sorvete. Nos dias 1 e 15 de novembro, a venda de picolé superou
200 unidades? Então, aqui no calendário de novembro, como pulou do dia 13 para o dia 17, a gente não sabe o que aconteceu no dia 15, né? Então, a gente vai considerar só o dia 1º, tá? No dia 1º, tá verdinho. O verdinho é de 101 a 200 picolés, tá? Se é de 101 a 200, então não superou 200, não superou a quantidade. Então, a resposta é não. Maria disse que no dia 23 de dezembro a sorveteria vendeu 300 picolés. Isso poderia ter acontecido? Justifique a sua resposta. Então, no dia 23 de dezembro, que está aqui, ó, é uma segunda-feira. De segunda-feira o quadradinho está cinza, a sorveteria não abre. Então, a resposta é não, ele não poderia ter vendido 300 picolés. Não, porque a sorveteria estava fechada, né? Não tinha como, então, tá bom? Então, opa, essa era a atividade aqui, né, de matemática em relação aos calendários, tá? Apesar do calendário de novembro estar com os números errados, né, deu aí para fazer a atividade, tá bom? Agora a gente vai então para o interdisciplinar cultivando o solo aqui. Em geral, os municípios têm uma área rural e uma área urbana. A área rural dos municípios constitui o campo e a área urbana é constituída pela cidade. Conhecendo o campo, no campo as casas são afastadas umas das outras e geralmente cercadas por plantações ou pastos. Existem menos ruas que na cidade e a maioria das estradas é de terra. As atividades predominantes no campo são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A vida das pessoas no campo tem um ritmo influenciado pelos ciclos da natureza. É preciso, por exemplo, esperar as épocas certas para plantar e para colher. Nessas épocas, as atividades de trabalho são mais intensas e a circulação de pessoas pode aumentar. Então, aqui a gente tem uma representação aqui, né, de uma fazendinha, tal. Observe a imagem da página ao lado e responda. A imagem mostra uma paisagem do campo da cidade. A gente vê campo, né? Tem plantações, fazendinhas, né? Então, mais uma imagem do campo. Descreva como é a paisagem: casas afastadas, plantações, pastos, né? Animaizinhos, né? Criação de gado aí, tá? Quais são as atividades predominantes em paisagens como essa? Agricultura, pecuária e extrativismo. O que é extrativismo? É você extrair, né, da natureza algo para produção. Por exemplo, você extrai da seringueira látex, você extrai do chão minérios, você extrai ferro do solo, tá? Então, isso que é extrativismo, tá bom? Como é o modo de vida das pessoas que vivem em lugares como esse? Elas têm um modo de vida mais influenciado pelos ciclos da natureza, tá? Então, elas têm que seguir aí as épocas boas para plantar e para colher, tá? Qual é a melhor época para plantar? Épocas chuvosas, né? Porque épocas de seca já é mais ruim aí para plantar, né? E aguar essas plantinhas, tá? Quando a gente tem uma época boa para colheita, o trabalho dessas pessoas se torna bem intenso, né? Tem que colher bastante, né? Marque as cenas que mostram a paisagem do campo. Então, aqui, né? A gente tem uma paisagem do campo e essa terceira aqui também. Essas outras duas, imagens de cidade, tá? Quais cenas mostram elementos que predominam na paisagem do lugar onde você vive? Então, vocês vivem em Ibaté. Ibaté é cidade, né? Então, a gente pode comparar mais com essa imagem aqui, tá? Então, você pode responder, né? A gente vive numa imagem mais, uma paisagem mais urbana, tá? Pesquise imagens de paisagens do campo em jornais e revistas. Recorte-as e colhe-as no caderno. Em seguida, elabore legendas descrevendo as paisagens. Depois, responda as questões. Então, se você não conseguiu aí recortar e colar, você pode desenhar. Procura uma imagem na internet, copia no caderno, desenha, faz do seu jeito. E aí, você responde a pergunta, né? Faz pelo menos 3 imagens, tá? O que há de semelhante nas imagens? Se você escolheu 3 imagens de campo, né? Ah, as 3 têm plantação, as 3 têm animais, tá? E de diferente, essa tem uma casa maior, aquela são galinhas, não são gado, tá? Então, você vai responder de acordo com a imagem que você desenhar ou que você colar,
tá bom? Imagens de campo aí, tá? Então, a atividade do interdisciplinar ia até aqui, né, na página 89, e as atividades do nosso currículo regular eram essas. Agora, indo para o nosso currículo adaptado, tá, gente? A atividade do interdisciplinar era igual. Eu tirei a atividade de português, que é um pessoal que tem um pouco mais de dificuldade, né? E coloquei uma atividade de revisão de matemática. Primeiro, a gente tinha um ditado, tá? Então, eram esses números que eram para ser pintados no ditado. Eu mandei o ditado em áudio, tá bom? Para vocês estarem fazendo com as crianças. 2. Organizem os números colocando-os nos lugares corretos. Então, a gente tem que obedecer aí a ordem das casinhas, dezena e unidade, tá? O número 5 é uma dezena ou uma unidade? Unidade, então ele fica aqui, ó, 5. O 9 também é unidade. O 14, o 1 do 14 representa 10, né? É uma dezena, e o 4 na unidade. O 18, 1 na dezena, 8 na unidade. 44, um 4 na dezena e um 4 na unidade. 25, 2 fica na dezena e o 5 na unidade. O 3 é da casa das unidades. Então, ficava assim. Aqui, a gente tinha que pintar de acordo com o resultado da operação dentro da florzinha. Então, 9, se a criança pôr 9 no dedinho e tirar 1, dá 8. Aí, ela pinta a pétala, que é o resultado correto, tá? Aqui, 8 tira 3. 8 tira 3 dá 5. 9 tira 3 dá 6. Ó, pinta a pétala do 6. 8 tira 2 dá 6. 3 tira 3 dá 0. E aqui, 6 tira 5 dá 1. Então, ficava assim as pétalas corretas com o resultado, tá? Aqui, quantas maçãs tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maçãs. Então, a gente põe aqui o número 10. Quantas flores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 flores. O que tem? Quantas maçãs tem a mais que flores? Então, põe o número 10 na mãozinha. 10. E tira 6 dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você sobrou quantos dedinhos na sua mão? 4. Isso significa que tem 4 maçãs a mais que flores, ó. Se a gente olhar aqui, ó, onde acaba as flores, ó, sobra justamente 4 maçãs, tá? Aqui dos pirulitos. Quantos pirulitos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 pirulitos. Quantas balas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balas. Quantos pirulitos tem a mais que bala? Você pode fazer na mãozinha ou você pode observar aqui, bonitinho, tá? Se você tiver lá 13, tira 7, né? Aí você vai perceber quanto sobra. Você pode contar os pirulitos também, ó. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Sobrou 6 pirulitos, tá? Então, ali, né? 6. 6 mais 7 dá justamente os 13 pirulitos. Então, as 7 balas, 13 pirulitos, né? 13 tira 7, tem 6 pirulitos a mais que as balinhas, tá bom? Então, essa foi a atividade do nosso currículo adaptado, tá? Façam as correções, colhem a folhinha no caderno e qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!